Meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindo aqui a esse encontro, né, de alguns conhecimentos. Então vamos tratar sobre o e-book de controladoria social, que vamos apresentar algumas ferramentas e alguns esclarecimentos para que o cidadão próprio ele consiga fazer o monitoramento de política pública. Claro, a gente vai falar sobre política, sobre o aspecto estritamente técnico, e a gente vai fazer um ênfase com relação a isso, para não haver, na verdade, nenhum proselitismo nem de tendências partidárias. Nós vamos tratar sobre a questão poder, como isso está distribuído no nosso ordenamento jurídico, e fundamental do trabalho é diferenciar o que é o controle do Estado sobre o cidadão e diferenciar também o controle do cidadão para com o Estado. Essa aqui, por última, controle do cidadão para com o Estado, aqui é o foco desse trabalho. Nós temos vários controles que o Estado exerce sobre os cidadãos, mas não é muito difundido a forma que o cidadão monitora a execução de políticas públicas desde o seu planejamento, com as ferramentas do orçamento, sua execução e o resultado das políticas públicas. Esse resultado patrimonial de políticas públicas tem uma diferença sobre o resultado patrimonial empresarial, que a gente vai ver também nesse trabalho. É importante salientar o princípio da igualdade das receitas e das despesas, e que isso seja entendido, o resultado patrimonial, como a interpretação dos indicadores que é colocado para a mensuração de resultados de políticas públicas. Os resultados entre entes privados, empresas, o resultado é muito prático, é lucro ou prejuízo. Essas duas variáveis aí definem o que é uma situação positiva para a empresa, o que é uma situação negativa empresarial, patrimonialmente falando, para uma empresa privada. No poder público, essa relação de resultado patrimonial ela é presente. A gente pode fazer um capítulo específico sobre o MCASP, o Marco da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que veio trazer mudanças, que vem de mudanças internacionais, dos contextos, né? E vamos falar também sobre o Pacto Global da ONU e os efeitos disso na iniciativa privada produtiva e também no governo. E vamos tratar sobre especificamente informação, ferramentas que temos nas mãos aqui na frente de um computador para poder fazer um monitoramento e o próprio cidadão fazer o seu juízo de valor referente ao resultado da política pública, com base nas técnicas de controle internacional de contas públicas. O processamento das informações ela tem que seguir uma linha de raciocínio desde a sua fonte primária, passando aí por todo o processamento delas até a sua comunicação final, que aí é um destino que se dá de forma prática, né? Vamos lá para o trabalho e vamos dar continuidade àquele assunto que é extremamente interessante. Vamos lá. Meus amigos, como a gente falou na apresentação, esse trabalho aqui se divide nessas duas condições aqui de controle que é colocado para poder a gente ter a devida atenção. O controle social que o Estado exerce sobre os administrados é o que é mais difundido. É esse controle que o Estado coloca sobre o princípio, né?
à luz do princípio da supremacia do interesse coletivo em detrimento do interesse privado, individual. Então, isso aqui é muito mais difundido, essa forma de controle, justamente pela necessidade do Estado governar pensando de forma coletiva. Aí a gente tem aí a questão do controle de doenças, a gente tem controle da violência, controle N que o Estado controla sobre os administrados. Agora, não é muito difundido o controle exercido dos administrados, das pessoas que estão nas cidades, relativo ao Estado. A gente vai ver lá adiante como é que o Estado está estruturado para fazer esse controle de forma a exercer indiretamente através de seus representantes esse poder, vai ser toda uma estrutura pública. E o nosso foco de trabalho aqui é pensar como o cidadão, os administrados, eles controlam o Estado. Para entender isso, é importante esclarecer que essa relação de poder, ela precisa ser aqui de forma relevante, esse entendimento da relação de poder. O poder, ele é um único poder. Ele não existe divisão. Sob pena até de perder a sua essência, ele tem que ser uno. Então a gente vai ver lá na frente que há uma divisão de poderes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Contudo, no momento atual, na contemporaneidade, essa relação de poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário, ele não é poder. O poder, ele é um conjunto, mas ele exerce funções. São essas funções que a gente tem que prestar bastante atenção, porque a função executiva, a função legislativa e a função judiciária. Então, esse poder, de forma ampla, que ele é o conjunto de todas as ações, todas as funcionalidades de governo e de Estado, ele exerce, que é também hoje, não se fala muito no exercício desse poder de forma direta. O que está estabelecido é que o exercício é indireto, podendo exercer diretamente, podendo também exercer de forma indireta, mas pelos seus representantes. Esse poder que vem do povo. A gente vai ver lá na frente também essa divisão que está na nossa Constituição Federal e que, na verdade, é a base para a democracia, pensar em um governo do povo e para o povo, né? Então, esse exercício de poder, ele não está sendo exercido de forma geral, diretamente. Ele está exercido indiretamente através de quem? Através de representantes que o povo escolhe. Esses representantes é que exercem esse poder amplo, não é? Tem um chefe do executivo fazendo as suas funções executivas, o chefe do legislativo e o chefe do judiciário. Todo esse conjunto aqui, ele é o poder de forma una, sem ter nenhuma divisão. Então, para isso acontecer, o Estado tem que ter uma estrutura. Essa estrutura que está lá para o funcionamento executivo desse exercício indireto. Você tem lá para a função executiva, claro, o foco da maior estrutura, escolas, hospitais, né? Secretarias, ministérios de infraestrutura técnica, de infraestrutura de estrada. Você tem toda uma estrutura gerencial. A gente tem que ter uma estrutura também gerencial para atender a função legislativa, que não é somente legislar. O parlamentar, ele precisa de uma estrutura
administrativa. E essa estrutura administrativa é o poder sendo exercido indiretamente, que colocam aqui, não é, seus gabinetes, pagamento de água, de luz. Tem, da mesma forma, a função executiva necessária para o funcionamento da função judiciária. E é uma carga alta de recursos destinados para o funcionamento desses poderes, digamos assim. Eu estou colocando poderes novamente agora entre aspas, porque a gente sabe que não é poder, é exercer a função legislativa, exercer a função judiciária, que isso tem que ser muito bem focado. Talvez essa palavra poder esteja tão dentro de uma nomenclatura entranhada nos ouvidos, que às vezes um chefe de um legislativo se sente um poderoso uno, não é? Da mesma forma dos outros exercícios de função. Então é isso que a gente vai precisar entender nesse primeiro momento para a gente adentrar. Então, portanto, esse controle social é isso que nos interessa aqui dos administrados, que é o próprio povo exercendo de forma diretamente o seu poder. E o poder não é apenas um exercício de vaidade. O poder é pensando em um exercício coletivo cidadão. Isso aqui é o que é a base para o exercício desse poder.